Estamos hoje, pela bondade e misericórdia de Deus, na nossa quarta aula, isto mesmo. Hoje é a quarta aula desta nossa matéria ética cristã e ministerial. Hoje é quinta-feira, 27 de outubro de 2022. Este é o curso básico em teologia, turma das quintas-feiras. Repito, hoje é quinta-feira, 27 de outubro de 2022. Essa é a nossa quarta aula. Se você está anotando, nós ainda temos três aulas pela frente. Temos a aula do dia 3 de novembro, se quiser anotar, temos a aula do dia 10 de novembro e nós finalizaremos no dia 17. Dia 24, então, será o início da nossa nova matéria, tá? Nós vamos divulgar isso já na próxima semana. E eu estou devendo a vocês as notas, né, de hermenêutica e exegese. Vou liberar o quanto antes. Então, acredito que na próxima semana, porque eu tive uma semana um pouquinho complicada. Minha esposa, infelizmente, teve uma violenta recaída. Essa semana eu tive que me desdobrar para dar atenção a ela. Foi bem difícil até para eu dar aula nesses últimos 5, 7, 8 dias. Está bem difícil, mas também faz parte, né? Não pode mais andar. Minha esposa, por enquanto, está inválida em uma cadeira de rodas, mas esperando uma ação de Deus, né, na situação dela, que está bem, bem complexa, mas confiando. Os médicos desenganaram, mas Jesus não desengana ninguém. Mas ele faz no tempo que ele quiser. Então vamos confiar que ele faz tudo no seu tempo. Só relembrando a vocês que ainda não acertaram a mensalidade do mês de outubro, ela já está acrescida, né, ajustada ou reajustada em mais $10. Quem já fez, esquece o meu lembrete, mas quem ainda não fez deste mês de outubro está reajustada já em mais $10. Em janeiro, seremos obrigados a fazer mais um reajuste e aí congelamos por um ano, porque os preços, vocês estão acompanhando com certeza, né? Tudo mudou, aumentou dramaticamente, seja comida, seja material de escritório. E claro que a gente não está fazendo o repasse, né, do aumento diretamente, assim, de choque. Se a gente fosse fazer o reajuste no preço certo, teríamos que fazer em mais de 60%, mas não temos a intenção de chocar, entende? De complicar a vida de ninguém. Mas em janeiro, já quero deixar bem claro que eu vou fazer mais um reajuste, e aí paramos e manteremos congelados por um ano até as coisas ganharem, né? Esperamos, né, uma certa estabilização, porque está bem difícil, até mesmo para manter as despesas básicas da nossa escola. Mas Deus vai dar a graça necessária, a gente vai superar esse momento difícil. Estamos com um número enorme de alunos que não estão conseguindo pagar. Esse é o problema. Enorme, né? São já hoje 40% dos alunos da nossa escola que estão tendo grande dificuldade por A e B razões, mas tudo bem, Deus, repito, vai nos dar a graça necessária para vencermos, né, toda e qualquer situação. Bom, amanhã, como alguns de vocês já devem saber, né, amanhã, sexta e domingo, eu vou estar aí na região. Eu vou estar na igreja do pastor Geraldo da Silva, Assembleia de Deus Vida, no nosso seminário de escatologia, né? Vocês fiquem bem à vontade. Quem puder estar ali conosco, amanhã estaremos às 8 da noite, sábado e domingo às 7. Tá? Eu vou postar, creio que já postei, né, no grupo, né, o endereço, então vocês fiquem bem, bem, bem à vontade. Quem desejar nos visitar ali vai ser bem-vindo. Estamos levando um material, né, de escatologia ali para estarmos compartilhando com os irmãos, um CD com mais de 300 slides, né, que vamos usar na apresentação, e acredito que vai ser de benção para todos os que puderem estar ali. Deixa eu fazer uma perguntinha, porque eu realmente estou um pouco esquecido, né? Embora eu assista os vídeos
mas como vocês vão entender, é muita coisa na minha mente, às vezes me escapa um pouco. Já corrigimos os exercícios, correto? Os 2 blocos de exercícios ou ainda não? Ainda não. Ok, vamos tentar fazer isso hoje. Né? Vamos tentar fazer isso. Ainda que a nossa prova ainda está lá na frente, entendeu? Vai acontecer no dia 16 de novembro, então temos um relativo tempo. Se vocês observaram, são 2 blocos pequenos de exercício. Quando já olharam os bloquinhos de exercício lá no final da apostila? Quantos? Quantos? Ele é pequeno, são 2 bloquinhos. Então, vamos fazer o seguinte, para dar mais tempo a vocês, tá? Na próxima aula, então, corrigiremos os 2 blocos. Se você ainda não fez, então, na próxima aula, então já fique atento, nós vamos corrigir os 2 blocos, bloco 1 e bloco 2. Ele é bem pequeno, ele é bem compacto. A intenção minha não é sobrecarregar vocês com um grande número de exercícios, tá? Só peço que vocês leiam a apostila, né? Não somente a parte que envolve a aula, mas também a apostila no seu todo, que ela não é muito extensa, não é muito grande, tá? E na medida do possível, nem sempre é possível, dê uma olhadinha no vídeo, tá? Dê uma olhadinha no vídeo. Quantos de vocês, de vez em quando, sem nenhuma obrigação, dá uma olhadinha no vídeo da aula gravada, de vez em quando? Isso, não é obrigatório, mas sempre é interessante quando uma parte da aula não ficou, digamos, suficientemente esclarecida ou assimilada, você pode ir lá no vídeo e voltar e rever pontos que ainda ficaram numa certa dúvida. Página 7. Página de número 7. Vejamos algumas características negativas dos maus obreiros, mal preparados ou sem nenhuma chamada divina. Aí alguém me perguntou, tem mau obreiro na igreja? Eu tenho 2 alunos que eles deveriam ser apelidados Senhor e Senhora Inocência. Por quê? É um casal. Mas pensa num casal que tem uma inocência impressionante. Parece que eles não veem maldade em nenhum lugar. Então, quando eu falei desse assunto, porque eu estou falando desse assunto numa turma, né? Aí a irmãzinha, sério, pastor? Tem mau obreiro na igreja, nas igrejas? Eu falei, minha irmã, na sua igreja não tem, não. São tão santos, são tão abençoados, não tem mau obreiro. Então, irmã, sua igreja é privilegiada. E o irmão, a mesma coisa, né? Um casal, né? É santa inocência e santo inocente, porque, olha, é raro. Desculpe, não estou dizendo que deveria haver uma obrigatoriedade, mas é muito raro hoje uma igreja que você não encontre. Não se trata de buscar defeitos, mas eu estou me referindo aos maus obreiros, aos obreiros mal preparados, aos obreiros que não têm camada divina. Então, isso hoje é, queira ou não, uma certa raridade. Nós vamos falar então desses obreiros. Obreiros parasitas, desordenados, mercenários, doutrinariamente livres, divisionistas mentirosos e ambiciosos. Que isso? São os irmãos Metralha? Mais ou menos por aí. Vocês já ouviram falar dos irmãos Metralha da Disney, tá? Mais ou menos por aí. Tá? Esse grupinho aqui é da pesada. Vamos começar com os parasitas. Tito, capítulo 2, versos 7 ao 12, eu não vou ler esse texto, ele é um pouco conhecido. Mas olha quem são os obreiros parasitas, né? E Tito teve um problemão ali na ilha de Creta com esses obreiros. Eles nada fazem, tudo exigem, de todos tira proveito. O que vocês entendem por um parasita? Alguém pode me dar uma definição curtinha, bem objetiva? Parasita, fulano é um parasita. Vamos lá. Alguém pode abrir o áudio, fica à vontade. Dá uma definição bem simples. O que você entende por um parasita? Tem um animal que é um parasita, né? E tem as pessoas que agem como parasitas. Vamos lá. Fique à vontade em abrir o áudio e dar aí a sua definição. O que você entende por parasita? Eu acredito que é aqueles que se promovem às custas dos outros. Essa aí é boa, irmão Fábio. Essa aí eu vou colocar no Facebook.
Cuidado com aqueles que se promovem à custa dos outros. Fábio Lacerda, lá no Facebook. Vou colocar by Fábio Lacerda, se ele me autorizar. Se ele não me autorizar, eu não faço isso, não. Para que todo o crédito seja dado para ele, né? E quando for em cima, não é comigo, não, é com o Fábio Lacerda. Pessoas que se aproveitam do outro. É como aquele que chama, monta nas costas do outro para tirar proveito. E acredite, existem esses obreiros. Eles não fazem nada, mas são super exigentes e busca tirar o que? Vantagem, proveito de todos. Tem os desordenados, né? Os desorganizados, né? Os bem improvisados. Não gostam muito de trabalhar, mas dão trabalho ao pastor e ao ministério. Amam agir no improviso, mas são os primeiros a criticar todo e qualquer trabalho organizado. Complicar é o lema desses obreiros e simplificar é o seu grande inimigo. Não vou fazer essa pergunta, não quero que você me responda, mas eu tenho certeza que você já tem a resposta. Vocês conhecem esse tipo de obreiros desordenados? Não precisa dar a resposta, não. Eu sei que você conhece, mas por ética não me responda, não. Mas eu sei que você conhece. É tipo aquele tipo do obreiro, né, que está sempre sendo o que a problemática, a dor de cabeça da igreja, a dor de cabeça do ministério. E eles não gostam de simplificar, né? O Abelardo Barbosa, vulgo Chacrinha, não sei se chegaram a conhecê-lo, né? Um maior comunicador brasileiro, né? Ele costumava dizer, né? Eu vim para complicar e não para simplificar. Então parece que esse grupo de obreiros deve ser adepto Chacrinha, né? Obreiros desorganizados. Agora, nós temos um problema na nossa cultura latina. Todas as culturas têm problemas. Não existem problemas entre os norte-americanos, entre os europeus, entre os africanos, entre os asiáticos, mas a cultura latina tem um probleminha. E vocês vão entender que eu vou dizer isso não é uma crítica. Quando eu falo do latino, entre o hispano, o brasileiro, o português, o espanhol e o italiano. Basicamente, entre o hispano e o brasileiro, existe o problema da pontualidade, é bem complicado. Brasileiro e hispano são muito complicados em pontualidade e organização. Também são muito complicados na área da organização. Quando você vê uma igreja hispana ou brasileira, e eu falo isso com muito respeito, não estou aqui tecendo críticas a ninguém, tá? Quando você vê uma igreja hispana ou brasileira organizada, opa, o que é isso aqui? Tem algo diferente. E realmente, em 22 anos que eu vivo nesse país já, pela bondade e misericórdia de Deus, não falo isso para me vangloriar, nem para me gabar, bem, longe disso, tá? Eu já devo ter ministrado e visitado mais de 4.000 a 5.000 igrejas nos últimos 22 anos. Se eu disser para vocês que só 10%, 10%, se é talvez um pouquinho menos, eu tenho visto, como é que eu sei, já que eu não convivi com essas igrejas? É muito fácil você saber uma igreja organizada. Você vê na própria liturgia do culto. É muito fácil, não tem bicho de 7 cabeças. Exemplo. Isso aqui não é uma crítica, é uma observação. Quantos estão me entendendo, gente? Que estão só observando. Um culto em que se dá 1h42 de louvor e só 15 minutos da palavra. Isso não é uma igreja organizada. De jeito maneira, uma igreja que valoriza mais outras coisas em detrimento à palavra. Ou aquele culto que se dá oportunidade para a igreja inteira. Vamos ouvir nossa irmã fulana cantando. São, parece que 20 participações. E isso, às vezes, ocorre no culto de domingo, e nem no culto de meio de semana. Então, entenda isso, estou apenas observando, não é uma crítica, nem encontrando falhas e problemas, porque toda igreja tem suas falhas, toda igreja tem seus problemas, mas um dos problemas que me machuca, tem machucado muito a igreja brasileira, é uma falta mínima
de organização. E repito uma vez mais, você detecta isso facilmente na liturgia de um culto, né? 10 minutos, 15 minutos que eu estou presenciando um culto, já matei a charada. Falei, uau, aqui o negócio vai sobrar para mim, não dá outra. Fui convidado a pregar e me dão 10 minutos, 7 minutos, 5 minutos. Você pensa que eu prego? Não, impossível. Não tem como pregar em 10 minutos. Em programa de rádio, tudo bem, eu faço isso. Mas num templo, 10 minutos, 5 minutos, sabe o que eu faço? Coloco o púlpito ali de pé, faço uma oração, leio o texto e faço o povo sentar. E dou a palavra para o pastor. Ele fica bem bravo comigo. Não, você foi convidado para pregar. Pastor, não se faz isso em 10 minutos. Não se faz isso em 5. É bem complicado. Eu não sou esse acrobata. Se eu sou convidado a pregar na rádio, é outro assunto. Já fiz mensagens de 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, mas num púlpito de uma igreja, isso é falta de ética, isso é falta de respeito, primeiramente a Deus, falta de respeito ao povo que está ali sofrendo com 1h45 de louvor para dar 5 minutos para a palavra. Não, misericórdia. Se for tomar ali uma média de 30 minutos, eu mato o povo já está... Isso é uma coisa chamada desordem. E a Bíblia diz que devemos servir ao Senhor com ordem e com decência. E esse probleminha, repito, é um problema cultural. Mudá-lo assim, impossível, não tem como. O que a gente pode é com carinho, com jeitinho, entendeu? Trabalhar no psicológico da liderança, não querendo dar aquela de querendo ensinar, porque quando você vê uma cultura distorcida, repito uma vez mais, não tente mudá-la, é impossível. Você vai ter problemas, você vai ser considerado crítico, vão chamar você de se levante, se levante. É impressionante que as camaradas já vêm cheios de se levante do diabo, o que é isso? Não, meu irmão, é levante, é uma observação, eu não consigo entender. E, ultimamente, eu tive um trabalho em Connecticut só com pastores. Me chamaram de mensageiro do Levante. Sabe por quê? Porque eu falei de organização. Vou mostrar para vocês um texto que 96 pastores ficaram indignadíssimos. Você pode não acreditar, é um direito seu. Eu ministrei em cima deste texto. 96 pastores de 105 ficaram indignados comigo. Olha o texto. Lucas capítulo 14. Você vai achar graça. Eu trabalhei em cima desse texto durante 2h30 e eu levantei uma indignação violenta em Hartford. De 105 pastores, eu só salvei o pescoço de 9. 96 ficaram bem bravos comigo. Lucas capítulo 14. Eu expliquei a eles a parábola da providência. Versículo 25. Ao versículo 32. Olha o que diz esse texto. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe, se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus aqui é bem claro. Você tem que abrir mão, não é, de certas coisas do seu conforto, da sua vida, certo? Para ser meu discípulo, ou seja, ser discípulo de Jesus não é algo muito simples, não. A gente pensa que é, mas não é, isso é mentira. É um desafio violento. Versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Presta atenção que Jesus está batendo na tecla 2 vezes. Tá? Não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. Se Jesus está falando 2 vezes, é porque é importante olharmos o que ele está nos pedindo. Temos que abrir mão de certas situações para seguirmos a ele. Agora, olha o 28. Aqui o negócio pegou para o meu lado. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com a que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. E dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar.
Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode ser ao encontro, do que vem encontrar ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Esse renunciar, não é que você tenha que deixar tua mulher, entende? Seus filhos, seu esposo, sua casa, seu trabalho. Jesus usa uma linguagem figurada para dizer, o que você julga prioritário, coloca na balança. Quer me servir? Quer me seguir? Coloca na balança, tá? O que eu estou pedindo é o seguinte, coloca uma linha de prioridades. Procura se organizar. Procura se autodisciplinar. É uma das razões do lema na nossa escola, seriedade, compromisso, disciplina. Quando nós não temos isso na nossa vida cristã, é complicado. Presta atenção, na vida secular, na vida material, temos algum nível de disciplina, algum nível de organização? Sim ou não? Eu pergunto. Temos que ter. Por quê? Se não temos um nível básico de disciplina de organização, como que nós vamos levar o nosso trabalho material? Mas eu sou dono do meu negócio. Não importa. Se você é dono do seu negócio, parece que a coisa fica mais complicada. Não, eu sou o dono do meu horário. Ok, mas o seu trabalho tem que render, tem que ter produtividade, tem que ter resultado. Estou errado? Você pode ser dono do seu trabalho, mas se você não tiver o quê? Organização básica, não adianta, não funciona. Seja você dono do seu negócio, seja você empregado, você tem que ter disciplina, uma organização básica para o negócio fluir, senão vira bagunça. E aí? Como é que você vai desenvolver o seu trabalho? Como é que você vai ter produtividade? Como é que você vai ter resultados, em última análise, ganhos financeiros? Zero, zero, zero. E aqui Jesus diz bem claro, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Muita gente está cheio de projeto na cabeça, mas não tem planejamento. Não tem planejamento. Esse é o problema de alguns governos na Europa, nas Américas, que começam com muito entusiasmo, muito gás. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas e o planejamento para levar adiante? Não existe, não existe. É tudo na base do improviso. E acreditem, hoje nas nossas igrejas tem muito disso. Muito disso. Isso é perigoso, porque compromete a obra de Deus, compromete até mesmo as almas, compromete o bom andamento de uma igreja. Então, gente, não é demais organização, que seja mínima, básica, mas ela tem que ter. E temos obreiros desordenados que são inimigos da organização. Temos os obreiros mercenários, aí é um pouquinho mais grave. Trabalham tão somente visando o lucro pessoal, sejam financeiro, moral, espiritual. Trabalham tão somente na base da troca e das barganhas. É até desnecessário falar disso, né? Mas nós estamos vivendo uma crise crônica, aguda, de obreiros que estão hoje nas igrejas, cantores, trocando, em poucas palavras, barganhas. Não, eu vou lá, canto na sua igreja, mas me dá aí 2.200 por dia. Como é que é? Sábado e domingo? Vamos fechar aí. Se é 4.400, eu faço redondinho 3.500. Eu conheço um cantor, não vou dizer nome por uma questão de respeito, conhecidíssimo no meio evangélico brasileiro, não sei como, mas ele cobra aqui nos Estados Unidos, quando vem, $2.000 à noite. Aí alguém me pergunta, tem igreja que dá? Claro. Sabe por quê? Ele enche tempo. E eu já vi da boca de 2 pastores, eu vou dar 2.000, porque ele vai encher o meu tempo, ele vai me dar 6.000 de oferta, de volta. Olha só. Não se assuste não, gente. Eu trabalhei em igreja assim. Eu já trabalhei em igreja com pastores mercenários. Sério?
Nova York, New Jersey, Massachusetts. Eles pensam só em números. Não, eu vou dar 2.000 de oferta para o caboclo, porque ele vai me devolver 6. O negócio está sério, irmãos. Não apenas cantores mercenários, mas tem pastor. Gente, preste atenção, vamos raciocinar juntos. Para uma igreja dar uma oferta exorbitante dessas, isso quer dizer que o seu líder tem que ter tanta ambição como aquele que está pedindo. Concorda comigo? Que uma igreja séria, mesmo tendo, não vai ter a moral, não vai ter a decência de alimentar a ambição de um cantor que está pedindo $2.000 à noite. Eu conheço um pastor de uma igreja em Connecticut, a igreja lá tem, como diz no ditado, café no bule. Podia dar até 3.000 à noite. Né? E o pastor lá quietinho, muito tranquilo, né? Eu estava no gabinete com o pastor, porque eu trabalhava como secretário dessa igreja, e o pastor já tinha me avisado do assunto. Eu falei, a cantora está aqui. E aí, pastor? Ela me pediu 2.500 só para cantar hoje, no domingo. E o senhor vai dar? Ele começou a rir. E o senhor vai dar os 2.500? A pastor, me responde a pergunta. Fica quieto. O irmão vai estar aqui como testemunha quando terminar o culto. Eu vou chamar o tesoureiro, vou chamar a cantora. O irmão vem aqui, por favor, porque o irmão é um secretário. Okay. Terminou o culto, quase todo mundo indo embora. Olha que situação desagradável. Aí vem a cantora toda feliz. Pastor, foi uma benção, né? Consegui vender 173 CDs. Olha só. O pastor ainda autorizou ela a vender 173 CDs. Na hora da oferta, está aqui, minha irmã. Quando ela olhou o envelope, pastor, que miséria é essa? Não havíamos combinado 2.500? O senhor só me dá $400. Minha irmã, quantos CDs a senhora vendeu? A senhora acabou de falar agora. 173. Os nossos diáconos nos informaram que a senhora conseguiu vender 173 CDs a cada um, $20. Ela comprou $20. Faz a conta, minha irmã. 173 CDs a $20. Quanto é que você está levando com isso aí? Pastor, isso não era o nosso combinado. Quem disse que eu combinei isso com a senhora? Alguém? Eu assinei algum documento? Quem disse? Não, mas o senhor por telefone disse que eu podia vir cantar, mas eu não lhe falei que eu iria dar os 2.500. A senhora me encheu a paciência. E eu, por amor às almas desta igreja, decidi abrir o espaço para a senhora. Mas em momento nenhum eu lhe disse que eu iria lhe dar 2.500. Eu lhe abençoar com uma oferta e iria dar um espaço para a senhora vender os seus CDs. Amém? Amém, coisa nenhuma. Ela ficou muito indignada e jogou o envelope em cima da mesa e se retirou. Não vou dizer o nome da pessoa. É conhecida demais no mundo evangélico brasileiro. E eu fiquei chocado. Pastor, e agora? Essa mulher pode difamar o senhor? Que difame. Não tem problema. Eu não estou aqui para alimentar mercenários. E hoje é o que nós temos, muitos. Entende? Sabe o que eles fazem? Eles confundem aquele texto bíblico, né? Digno é o trabalhador do seu salário. Eles estão confundindo alguém viver e trabalhar pela obra e por fé do que alguém extorquir a igreja. E, infelizmente, diante desses maus testemunhos, os obreiros que vivem da itinerância são o quê? Criminalizados, penalizados. Não sei se vocês conhecem, eu conheço obreiros que vivem por fé, ministrando, trazendo o seu material, e as igrejas fazem o quê? Fecham as mãos. Fecham por causa do quê? Dos maus testemunhos, dos maus exemplos. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja e defenda dos obreiros mercenários. Obreiros doutrinariamente liberais, virando a página. Para eles tudo é bom, vale tudo, nada é proibido, nada é pecado. Já ouviu falar daquele obreiro, né? Que aconselha os jovens, dizendo: relação sexual com seu noivo antes do casamento não é pecado. Desde que você ame o seu noivo e ele é você, vale tudo. Gente, isso é assustador. Tem igrejas assim.
que você não conhece, não saia para fora. Se você começar a sair para fora e começar a pregar, você vai encontrar essas igrejas liberais. E aí, em Massachusetts, aqui na Flórida, já conheci uma igreja hispana bem liberal e fiquei bem assustado. Entendeu? Eu fui pregar numa igreja pentecostal, eu sabia que existe entre os presbiterianos e metodistas, mas visitando uma igreja de cubanos, depois do culto eu senti um cheiro forte. O que é isso? Aí eu vou lá no salão de convívio, né, para tomar uma água, comer um salgadinho, né, que os cubanos fazem salgadinhos. Irmãos, tinha gente fumando. Eu falei, o quê? Obreiro? Diácono? Fumando? É assustador. Tem igrejas hoje que estão entrando por esse caminho, mas a gente não deve se espantar, não podemos entrar nesse parafuso. Temos os obreiros divisionistas, apreciam a dividir o rebanho com opiniões, mais tarde com estranhas ideias. Depois semeiam a contenda, a crítica, a insatisfação e, por fim, causam intrincadas polêmicas jogando uns contra os outros. Não é errado você opinar. Não é errado, entenda isso? Todos nós temos o direito a opinar. O problema é opinar com ideias estranhas. O problema é que dessas estranhas ideias vem o semear de contenda. O que é contenda? Bate-boca. Eu entendo que existem pastores que gostam de fazer debates bíblicos na rádio, mas eu aprendi algo. A Bíblia não é para ser debatida, a Bíblia é para ser ensinada, pregada e crida. Quando eu vou debater uma ideia, eu estou querendo provar que aquela ideia ou aquela visão tem alguma coisa errada. Então, o debate, na maioria das vezes, não é algo saudável, entende? Uma coisa é uma troca de ideias, uma coisa é um debate, porque todo debate ele tem como base contenda, querendo provar, eu estou certo e você está errado. A crítica é algo mais ou menos parecido. Escrevam isso e anotem, não existe essa de crítica construtiva. Não, é uma crítica construtiva. A palavra crítica no grego, a palavra em si já diz, crítica, aquilo que vem para derrubar e denegrir. Então, se usa um jargão popular por desconhecimento da origem da palavra. Não existe criticós. Criticós quer dizer derrubar e destruir. Então, não existe crítica construtiva. É o mesmo você dizer que existe uma morte viva. Não é uma coisa contraditória? Como é que existe uma morte viva? Só se é um zumbi. Um zumbi é um morto-vivo, mas isso é coisa satânica, entendeu? É a mesma coisa você dizer, né, um preto branqueado. Não faz sentido. Ou é preto ou é branco. Não existe preto branqueado. Então, não existe essa de crítica construtiva. Eu tenho certeza que você já ouviu muito isso, entendeu? No meio secular, na igreja, construtivo. E não, tem negócio errado aí. Que crítica, partindo de um princípio básico, nunca é construtiva. A crítica sempre é para destruir, é para arrasar, é para queimar. Temos os obreiros mentirosos. Ei, você conhece alguém que mente com a cara lavada? Tem uns que são artistas. Entre nós aqui, tem uns que mentem de uma maneira que você não descobre, mas mente assim, é como fossem grandes atores. É fantástico. Você não fica nem envergonhado. Já tem uns que mentem que você lê na testa. Eu estou mentindo. Conhece essa pessoa? Que você vê perfeitamente que está mentindo, mas tem aquelas que são artistas. Cuidado com esses obreiros. Eles trabalham com a contradição, manipulam com destreza os rumores, são amantes da fofoca. E vocês sabiam que Deus odeia a fofoca, o mexerico? Alguém de vocês sabiam? Está na Bíblia. Vamos lá, um texto do Antigo Testamento que Deus tem ódio dos mexeriqueiros. Deixa eu abrir aqui o texto sagrado para vocês verem, né? Que coisa séria é a questão dos mexericos na palavra de Deus. Vamos lá, então? Vamos lá.
Provérbios, capítulo 11, é um deles. Na verdade, vamos começar por Êxodo, capítulo 23, versículo 1. Só para vocês terem uma ideia, que os mexericos, que a Bíblia fala, né, a fofoca, ela é odiosa aos olhos de Deus. Êxodo capítulo 23, versículo 1. Êxodo capítulo 23, versículo 1. Não admitirás falso rumor e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Começa aí. Êxodo capítulo 23, versículo 1. Também vamos a Provérbios. Provérbios, capítulo de número 11, versículo de número 13. O que anda praguejando, diz uma tradução, não é? Uma outra tradução diz: o que anda mexericando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Isso é Provérbios 11, 13. Provérbios 16, 28 diz: o homem perverso levanta a contenda e o difamador separa os maiores amigos. Provérbios, capítulo 16, versículo 28. Muito lindo esse livro de Provérbios. Provérbios, continuamos no capítulo 25, versículo de número 18. Provérbios, capítulo 25, versículo de número 18. Veja só que interessante. Provérbios 25, 18. Martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Isso aí é tremendo. Lá na lei de Moisés, em Levítico, capítulo 19, esse texto aí incomoda, e eu tenho ensinado à luz das escrituras desse texto, e esse texto incomoda. Levítico 19, verso 16 ao 19. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, mexeriqueiro, fofoqueiro, e não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Não aborrecerás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e nele não sofrerás pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor, guardarei meus estatutos, não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies no teu campo, não semearás semente de mistura e veste de diversos estofos misturados não vestireis. Aqui Deus está falando várias situações, né, dentro desse contexto, mas o que me chama a atenção é o versículo 16. Não andarás como mexeriqueiro, ou seja, como fofoqueiro. Deus odeia com todas as forças dele a questão da fofoca, né? E Jeremias 23, 25 fala que esses obreiros mentirosos deleitam-se em ostentar o que não são de verdade. Tem os obreiros ambiciosos, aqueles que amam os primeiros lugares na igreja, são especialistas na concorrência de quem vai ocupar o cargo na igreja, né? Tem aquela guerrinha que muitas das vezes, né, de repente um líder de departamento, seja de jovens, de missões, por A e B razões, entregou o cargo, aí fica aquele burburinho no ar, quem vai ser? Eu sou o cara, eu sou o próximo candidato. Gente, parece que às vezes na igreja é todo mundo querendo, com todo respeito à a expressão que eu vou usar agora, querendo comer o olho do outro, o fígado do outro. É um negócio estranho, não deveria isso existir de jeito maneiro, mas existe. Porque existem obreiros ambiciosos, né? Que querem receber, ó, aplauso, querem receber urra, urra, viva o Fábio, ele é o cara, é o Fábio, tem que ser o Fábio, se não for o Fábio, tem que ser o Índice, um dos dois.
Então se cria, né, disputa, concorrência. Isso não é certo. Na obra do Senhor nunca poderia existir isto. Mas por que tudo isso existe? Existem alguns fatos que ocorrem por causa de obreiros desqualificados na obra do Senhor. Em verdade, dizemos, não existe. Isso aqui vai chocar vocês, ó. Não existem igrejas más ou desordenadas. O que existe de fato são maus obreiros, imaturos que manejam, dirigem e conduzem a igreja de modo equivocado e desastroso. Como é que é? Como é que é? Então não existe igreja ruim? Não. A igreja de Cristo é perfeita. Não, pastor, peraí, tem negócio errado. Não, preste atenção. A igreja do Senhor, ela é linda, ela é pura, ela é maravilhosa. O problema não está na igreja. O problema está nos obreiros. Não é igreja sem decência e ordem. Igreja que não tenha respeito ao culto, à administração, ensino bíblico, costumes, etc. O que existe são maus obreiros que trazem dano em tudo o que fazem. E vale a pena lembrar que uma igreja não se divide. Pastor, agora complicou. Peraí, agora complicou. Claro que tem igreja que se divide. São os obreiros que dividem. São os maus obreiros que causam divisões nas igrejas. Eu li uma estatística há 2 anos que eu fiquei de boca aberta. Muito boca aberta. As 2 cidades americanas, as 2 cidades que estão aqui nos Estados Unidos, que têm o maior número de igrejas brasileiras, e 70% delas, 70%, fruto de divisão, adivinhe, gente, eu fiquei de boca aberta. Framingham, em Massachusetts, e Orlando. Framingham são mais de 120 igrejas brasileiras, 70% delas fruto de divisão. Orlando, gente, eu não acreditei, tive que investigar isso. Dar uma de agente secreto, busquei fontes. Tem 219 igrejas brasileiras. Gente, eu não acreditei. 219. Meu Deus! 70% delas fruto de divisão. Como é que se explica isso? Parece que hoje 30, 20 pessoas, com todo respeito, não estou aqui falando mal nem o contrário, é estranho, não consigo. Aí alguém já me perguntou, mas pastor, como é que certas igrejas fruto de divisão conseguem sobreviver? Até um tempo. Existe um tempo. Vocês sabiam que Deus dá tempo para arrependimento, tempo de reconciliação. Deus parece que tem senso de humor. Vê a igreja lá dividida e dá tempo para que os divisionistas se arrependam, né, e deem um passinho para trás. Mas cedo ou tarde, uma igreja fruto de divisão, ela vai sofrer consequências. Já sofre consequências no mundo espiritual, né? Algumas crescem e não tem explicação humana. Crescem, mas é tudo uma permissão de Deus. Outras ficam ali estagnadas, não vão nem para frente nem para trás, e outras realmente encolhem. Mas quem sai perdendo com esta situação é o reino de Deus. E pior, as almas que não conhecem a Cristo, elas são escandalizadas. Eu aqui, pelo menos em Orlando, eu já vi pessoas, brasileiros, já conheci vários, que dizem, peraí, não me convida para a igreja, não, porque a igreja do A, do fulano B, do fulano C fez isso. É feio até ouvir isso, gente. E a gente coloca a mão na cabeça, eu sou novo aqui, eu estou 1 ano aqui, não. Você só está 1 ano aqui, você não sabe de nada. Então fica quieto e não me convida para visitar a igreja. Fábio, fale. É uma questão assim que eu vejo também, que eu presenciei algo aqui, porque um pastor veio como um passinho de onça, sabe? E aí Uhum. fez divisão, casou divisão, e aí pegou membros de várias igrejas, e alguns aqueles que ficam igual macaco de galho em galho, que não firma em lugar nenhum. E aí os caras investiram, alugaram sala, reformaram, fizeram aquela coisa chique, começaram a congregar e fazendo live dos cultos e tal. Meu amigo, não deu, acho que ano, não deu um ano. A mulher
depois ela contou que já tinha perdoado esse marido, o pastor, já de adultério, e o cara estava traindo a esposa, esse pastor que criou esses problemas. Acabou aquela igreja ali, depois que separou da esposa, aí teve uma discussão com ela, empurrou ela da escada. Aquilo causou um escândalo, e sabe o meu comentário é que o senhor falou sobre pessoas que são escandalizadas, né? Mas tem uma coisa que eu percebi nesse caso aqui, é que muitas das pessoas que seguiram uma pessoa dessa, elas não voltam mais porque ficaram com vergonha de onde voltar, de onde saíram, e acaba ficando em casa. Aí criaram um grupinho, como que tivesse uma célula, foi poucos dias, aquilo ali também acabou, então ficaram um monte de gente desigrejada, por causa da vergonha do que aconteceu lá, do papel que fizeram. Acontece E aí não demais voltam. isso, mas está acontecendo isso demais, Fábio. Demais está acontecendo isso. E é triste dizer isso. Isso aflige, angustia, mas o problema básico começa, sabe como? Na raiz. Como assim? Em separar obreiros. Todo problema básico, não estou querendo dizer, entenda-me bem, não estou querendo dizer que não vai ocorrer casos de uma pessoa ser bem treinada, bem preparada. Não estou me referindo a isso. Eu conheço centenas de obreiros que começaram bem, foram bem preparados, foram bem treinados, entende? Foram bem conduzidos. É estranho dizer isso que eu estou dizendo. De repente, começaram a crescer ministerialmente, começaram a prosperar espiritualmente e até materialmente. E sabe o que acontece? Aí você vai descobrir o nível de maturidade daquele obreiro, porque sobe facilmente, ó, tuc, a cabeça. O 14º presidente americano, Abraham Lincoln, disse uma frase, creio que você já deve ter ouvido falar dessa frase: a essência de um homem é descoberta a partir do momento que você entrega na mão dele três coisas: dinheiro, fama e poder. Quando você entrega dinheiro, fama e poder, você descobre o que é a essência do coração da pessoa. E alguns obreiros, vou repetir, são treinados, direcionados, orientados, ali, bonito. No momento que crescem, ganham fama, influência e até dinheiro, parece que tuc, sobe a cabeça. E agora? Como é que se resolve isso? Não se resolve, porque o coração humano, quem conhece é só um, o nosso Deus. Entende? Então, isso que o Fábio está falando é uma coisa que acontece demais. E mais ainda em casos, como eu estou aqui citando, que você nunca esperava. Poxa, aquele ali, um exemplo, eu vou só estar dando um exemplo, tá? Pelo amor de Cristo, o índice. Eu conheço um pouco o índice, mas pelo pouco que eu conheço o índice, eu falo, coloca, sinceramente, coloco minha mão numa chapa quente pelo índice. Pelo pouco que eu conheço. Porque é fácil, está escrito aqui na testa do índice. Estou lutando para ser crente. É muito fácil, entende? Mas, de repente, o índice começa a se abençoar. Isso aqui é um exemplo, tá? Começa a prosperar, começa a avançar, começa a romper. E aí vai para a cabeça. E aí ele muda de comportamento, entende? Então, a prova de aço do obreiro é quando ele começa a crescer, quando ele começa a prosperar, quando ele começa a romper. Aí temos que observar. Vamos ver se ele passa na prova. Se ele passa na prova, aplaude e glorifica a Deus, porque reconheceu que a honra, a glória e o poder pertencem a um só. Está difícil encontrar hoje obreiros que mantenham a sua postura de humildade e de dependência para com Deus no momento que crescem e prosperam. São muito humildes, bonitinhos, simplesinhos, enquanto estão ali, mas começam a crescer, 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 crescer. Esses dias eu recebi um vídeo, até meio cômico, até engraçado isso que eu vou dizer a vocês, de uma missionária. Não sei se alguns de vocês receberam, eu recebi, minha esposa recebeu, meu filho recebeu, pelo Instagram. É uma missionária aí do Brasil, aliás, lá do Brasil. Ela disse: paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu sou a única missionária que tem mais de 12 mil seguidores no Instagram. Olha só, eu oro e Jesus cura, eu oro e Jesus liberta, eu oro e Jesus salva. Eu sou a tal, a missionária exemplo. Vocês querem me seguir? Esse é o meu código do Instagram e tal. E eu, assim, ela não ficou nem vermelha.
em dizer isso com uma naturalidade. E eu falei: "Rapaz, essa irmãzinha, ela pensa que ela é a dona da humildade ou como que é?", entende? Então parece que hoje estamos vendo um espetáculo barato de obreiros querendo se exibir, mas já vamos falar de exemplos na Bíblia desses obreiros. A igreja, meus irmãos, preste atenção, ela não se divide, como eu acabei de falar. Os maus obreiros que causam divisão nas igrejas. Não existe, isso aqui pode soar absurdo, olha só. Não existe a chamada igreja inculta ou sem letras. O que existe são obreiros incapacitados, despreparados, imaturos, desinformados culturalmente, sem liderança, que não cuidam da igreja do Senhor Jesus Cristo. E pior que tudo isto, sem a genuína chamada de Deus para serem obreiros do Mestre. Alguém me perguntou: estudar teologia não tendo chamada vale a pena? Não. Não. Eu vou dar um exemplo. Irmão Kleber, se hoje eu lhe desse de presente um Mercedes 2023, novinho em folha, o irmão ia ficar feliz, né? Olha lá o sorriso dele. Olha lá. Toquei na parte nervosa do irmão Kleber. Um Mercedes, aquele carro de arrebentar. Carro de US$ 200.000. Agora, seja sincero, irmão Kleber. Sem gasolina, por mais bonito que seja o seu carro, o seu Mercedão, né, que eu vou lhe dar de presente. Isso aqui é só um sonho, gente. Né? Quem dera eu pudesse dar um Mercedes para o meu Kleber. Sem gasolina, irmão Kleber, o seu carro arranca? Funcionaria? Pode ter o banco de couro mais lindo, pode ter o equipamento de som mais exuberante para arrebentar, pode ter aqueles rodões de magnésio, mas o seu veículo teria alguma utilidade sem gasolina? Sim ou não? Nenhuma utilidade. Não funcionaria, sob hipótese nenhuma. Em outras palavras, a chamada de Deus é a gasolina. Está me entendendo? A chamada de Deus é o combustível. Eu posso ter o preparo teológico, que é o tipo da carroceria do veículo. O que o veículo pode me oferecer? Preparo. Esse é um veículo preparado. Land Rover. Todo mundo enche os olhos diante de um Land Rover. Oh, meu Deus, que carrão, BMW, enche os olhão. Só que não sabe que a mecânica de um BMW é muito custosa, é muito cara, é um carro bonito. Entendeu? Nós conhecemos uma aluna aqui no núcleo de Orlando, comprou um BMW no mês passado e está sofrendo, está na garantia, mas está sofrendo. Ô, carrinho para dar problema de mecânica, segundo ela. Ô, papai do céu. Não se contenta, né, com um Toyota, por exemplo. Eu entendo quase pouco ou nada de carro, mas pelas pessoas com quem eu convivo, observo, né? Nissan, Toyota são veículos que têm bom motor, boa mecânica e que não traz. Perfeita, irmã Isabel, tranquila, que não traz dores de cabeça. Em outras palavras, há necessidade de haver a chamada. Crescer na graça e conhecimento é o binômio de 2 de Pedro 3,18. Mas que adianta? Que vale eu só crescer no conhecimento se eu não tenho a graça? Que importância, ou que função, ou que valia tem eu só ter graça, mas não ter conhecimento? Então eu tenho que ter os dois, eu tenho que ter a combinação dos dois. Mas a chamada, acredite, pesa mais, pesa muito mais. Conheço pessoas que só têm o primeiro grau completo, mas tem chamada de Deus, e você fica de boca aberta quando elas abrem a boca para ministrar, para pregar. Podem não ter aquela profundidade teológica, mas tem amada. E eu quero crer que cada um de vocês, além do preparo que vocês estão buscando, vocês têm chamada, que é o combustível. Porque de nada vai valer anos de esforço, como alguns de vocês estão querendo empenhar em estudar a palavra de Deus, se vocês não tiverem consciência da chamada. E por isso, e diante disso, aqui na nossa apostila, chegamos à conclusão que não existem igrejas difíceis. O que de fato há são obreiros com dificuldades em todos os aspectos, espirituais, morais, emocionais, familiares e financeiros, aspectos estes os mais importantes, gerando toda sorte e espécie de circunstâncias e dificuldades à igreja.
Nas Sagradas Escrituras, agora vamos à Bíblia, né? Vamos conhecer alguns obreiros problemáticos que a Bíblia nos apresenta. Exemplos marcantes de maus obreiros a saber. Mas, pastor, por que a gente tem que aprender sobre os maus obreiros para nós evitarmos sermos parecidos com eles? Quantos de vocês já leram na Bíblia fracassos dos heróis da fé? Alguém aí já leu na Bíblia fracassos de homens e mulheres de Deus na Bíblia? Alguém já leu? Não, Fábio. Fábio, não me assusta, Fábio. Fábio, eu vou repetir a pergunta. Quantos de vocês já leram na Bíblia narrativas, histórias de homens e mulheres de Deus que viveram completo fracassos nas suas vidas? Então quer dizer, Gente, tipo Davi foi rei, mas teve um fracasso, tipo como família. exato, ele foi um fracassado familiar. Pelo amor de Deus, Fábio, me assusta agora. Davi, como pai, um fracasso. Não Como entendi bem a rei, pergunta. maravilha. Como pai, um fracasso. Ele não teve controle da família, entende? Começando lá com o pecado, ficou uma mancha na vida de Davi, pelo amor de Deus. Estranho, né? Que irônico. O homem segundo o coração de Deus, mas um tremendo de um fracasso. O outro personagem da Bíblia que você lê, a vida dele é um alto e baixo, sobe e desce, é fracasso e sempre fracasso. Alguém se lembra? Lá atrás, bem lá atrás. A vida desse homem é como uma cova de camelo, é um sobe e desce violento. Ninguém se lembra dele? Jacó? Ó, oh, Jacó, fala sério, o camarada era mentiroso, mas assim, desnaturado. E quanto mais mentia lá na frente, mais enganava ele. Teve que trabalhar 14 anos por duas mulheres, enganou Esaú, enganou Labão, e foi enganando, e foi enganando. Gente, a Bíblia não esconde os fracassos dos seus servos e servas. Nós que temos aquele hábito estranho, né? Não, 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 não. É pastor, ele é intocável, não pode tocar. Não fala mal dele, não. Aí tem aquele versículo, né, que todo mundo interpreta errado. Não toquei nos meus ungidos. Epa, tem negócio aí errado. Não estão lendo o pano de fundo histórico desse versículo. Entende? Então temos que ter muito cuidado em usar esse versículo que não tem nada a ver com tocar no ungido de Deus. Se o ungido de Deus está mal, entendeu? Está fora da presença de Deus, está fora da palavra, ele tem que ser tocado, sim, senhor. Porque existe uma coisa chamada justiça de Deus, existe uma coisa chamada santidade e uma coisa chamada ética. Então vamos ver, então, alguns personagens da Bíblia que, olha, foram, vamos dizer assim, uma dificuldade. Demas, vamos lá. O nome Demas do grego quer dizer popular. 2 Timóteo 4,10. Olha só. Demas começou bem, mas terminou mal. Eclesiastes 4,10 tem um texto que muito me chama a atenção. Melhor o fim do que o começo de todas as coisas. Lembra-se desse texto? Pessoal, o Fábio começa bem na foto. É um exemplo, por favor. Mas chega lá no fundo, bum, se arrebenta. Valeu a pena a trajetória do Fábio? Não. O índice começou a arrebentar, exemplo, mas dentro de 1, 2 anos terminou vitorioso. Venceu na sua vida material, financeira, espiritual, ministerial. O que contou mais na vida do índice? O começo dele ou o final? Sempre, irmãos, a Bíblia tem razão. Melhor o começo do que o final. É importante começar bem? Sinceramente, sim. Mas mais importante do que começar bem é terminar bem. E muitos poucos estão começando bem e terminando bem. A maioria está começando bem e terminando mal. Vamos, o problema de Demas. Descuidou-se espiritualmente. Ah, pastor, eu trabalho 16 horas por dia. Não tenho tempo de ter um devocional com Deus, não tenho tempo com minha família, não tenho tempo com minha esposa, não tenho tempo com os meus filhos. Olha o perigo aí. Olha o perigo. Descuidar-nos espiritualmente.
cuidamos bem do nosso corpo e do nosso corpo espiritual. Será que estamos cuidando? Demas não se preparou contra as artimanhas satânicas. Se você ler o pano de fundo desse texto, dá a entender que Demas prosperou muito, prosperou muito, prosperou muito. E aí temos um perigo. O pastor Billy Graham pregou uma certa feita, isso em Paris, na França, há muitos anos, uma mensagem que está lá no YouTube. O homem de Deus tem dois momentos opostos altamente perigosos. Preste atenção. Billy Graham disse, o homem de Deus tem dois momentos na sua vida opostos e altamente perigosos. Quais seriam esses dois momentos? Quando ele está no vale do buraco, lá embaixo, ele tem a tendência de fazer o quê? Murmurar, praguejar e até amaldiçoar Deus. Ou quando ele está no topo da montanha, o melhor de todos, o mais abençoado, o mais próspero, o mais usado por Deus. Os dois extremos são perigosos. Porque quando você chega aqui em cima, a esse ponto você se esquece de Deus. Você se esquece de onde veio. Você esquece da sua humildade. Você esquece da sua dependência. Então, os dois extremos são perigosos. Se você está no buraco, minha irmã, meu irmão, louva a Deus. Está difícil, pastor, está apertado, o negócio está feio. Louve e agradece. Mas peraí, eu estou fazendo tudo certinho, está dando tudo errado na minha vida. Aonde na Bíblia existe a garantia que eu e você, quando fazemos a coisa certa, vai tudo de vento em popa? Quem ensinou isso? Jesus falou isso? Olha o que Jesus falou em João 16:33. No mundo tereis o quê? Boa vida. No mundo tereis mamão com açúcar e mel. Amém? Vocês ficam quietinhos, hein? Negócio é sério. Aflições. No mundo tereis aflições. Ponto final, é o que Jesus disse. Ponto final, acabou. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ainda vou entrar com uma melhor lá no Antigo Testamento. Vamos lá no Salmo 34. Eu tenho certeza que você já passou por esse texto. Salmo 34. Salmo de número 34. Esse aqui é o meu versículo de cabeceira. Que isso, pastor? Como é que você pode ter esse texto como seu? É o meu versículo de cabeceira. Não vou entrar em detalhes. Mas é o meu versículo de cabeceira. Muitas são as aflições do justo. Irmão Kleber, quer ser justo? Suas aflições, vão ser maiores do que os cabelos da sua cabeça. Wincy, quer ser justo? Nem o teu tratamento de implante vai superar os cabelos, a quantidade de aflições. Quer ser justo, irmão Fábio? Quer ser justo mesmo? Tu não tem ideia da quantidade de aflições. Irmã Isabelle, quer continuar sendo justa? Tá aqui, muitas são as aflições do justo. Vocês estão me entendendo, gente? Quem está entendendo a palavra de Deus? Quanto mais eu batalho para ser justo, as nossas aflições se multiplicam. Qual texto está lendo, pastor? Salmo 34, 19. Salmo 34, 34, 19. Nunca tinha ouvido falar desse texto. Eu sei que vocês passaram por esse texto. Eu tenho certeza, pelo amor do Pai. Não me infarte no meio do caminho, não, porque eu estou fraco do coração. Muitas são as aflições do justo, mas o quê? O Senhor, olha que lindo, o livra de 3 aflições somente. Se o irmão Kleber tiver 30 aflições, o Senhor vai livrar o irmão Kleber só de 2. É isso aí que está dizendo o texto? Todas. Todas. Alô? Então vale a pena, gente, a gente batalhar para ser justo. Vale a pena. Pode chamar até você, desculpa a expressão, pode até te chamar de idiota, de bobo. Não, eu vou lutar para ser justo, eu vou lutar, porque eu tenho promessa nesse livro aqui, eu vou lutar. E eu creio nesta promessa. Posso não crer nas promessas dos políticos, mas eu creio
nas promessas do Deus Todo-Poderoso. Então, temos que nos cuidar das artimanhas satânicas. E Demas, o terceiro problema de Demas, deixou-se cegar pelo materialismo. Ele foi muito próspero, mas deixou com que o materialismo o cegasse. Eu ainda quero ver para a glória do Senhor. Não sei se Deus vai fazer isso. Não estou aqui profetizando, dando de profeta da prosperidade, mas se Deus desejar fazer prosperar o irmão Kleber e dar a ele um rio de dinheiro, um cofre blindado com diamantes, Deus pode. Deus pode abençoar o irmão Fábio, fazer ele 10 vezes mais próspero do que ele já é. O índice nem se fala. Quem sabe dentro de 5 anos vou ver um índice, né, com propriedades aqui na Flórida, Nova York, New Jersey, Massachusetts. Estou profetizando não, índice. Vai se acontecer, amém. Quem sabe eu vou ver a irmã Isabelle com o Alan com 6 restaurantes já nos Estados Unidos inteiro. Daqui a pouco ganhando do Ruby Tuesday, Applebee's. Em tão pouco tempo. Não duvido, Deus, ele enriquece, ele dá riqueza a quem ele quiser. Mas a minha oração, gente, procure memorizar e guardar essa aula no seu coração. Por mais que você cresça, por mais que você prospere, por mais que você esteja bombando por aí, minha oração, não deixa subir sua cabeça. Não deixa. O dia que subir a sua cabeça, olha, o nosso Deus é especialista. Sabe fazer o quê? É o mesmo que dá. Mas é o mesmo que também, tira. Deus ajude, abençoe cada um de vocês. Prospere maravilhosamente, tá? Que vocês cresçam, possam abençoar outras vidas também que carecem, necessitam de ajuda material e espiritual, mas o dia que vocês, chegando lá no topo da montanha, prósperos, vocês se esquecerem de onde vocês vieram e da dependência de Deus, não vai demorar muito. E eu não desejo isso para nenhum de vocês, né? Deus, tira o tapete. E como ele tira? Que Deus nos ajude a não deixarmos cegados pelo materialismo. Diótrofes, vamos lá, virando a página. O nome deste obreiro, nutrido por Zeus, está lá em 3 de João, versículo 9. Outro caso, começou bem, terminou mal. Por quê? Porque Diótrofes era o quê? Eita, aqui! Exibicionista. Conhece aquele obreiro que está ali, chamando a atenção? Falta colocar uma melancia no pescoço para dizer, tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Alô, gente! Eu sou o próximo presidente da juventude. Tá aqui, eu sou o próximo chefe dos diáconos. Vote em mim. Tô aqui. Exibicionista. Uma pessoa exibicionista, ela tem problema de autoestima. Ela tem problema na sua própria imagem pessoal, na sua aceitação. Fora isso, Diótrefes era um perigo aonde? Na língua. Sabe aquela pessoa perigosa na língua? Para o Fábio fala uma coisa, mas nas costas para o Kleber fala outra. Aí o Fábio, peraí, mas ele me falou uma coisa e para o Kleber falou outra? O que é isso? Perigo na língua. São pessoas que não têm domínio com algo que Deus quer tanto usar para abençoar as vidas. O bom uso da língua. Outro problema de Diótrefes era de caráter, temperamento desagradável e dominante. Diótrefes era aquele cara sargentão. Conhece aquela pessoa? Na sua igreja, sargentão ou sargentona? Pastor, não me fale disso, não. Está trazendo a memória a irmãzinha ou irmãozinho. A pessoa que quer dominar. Não se sente bem enquanto não se sente no controle, no domínio da situação. Seu espírito, acredite, não é apenas uma característica do temperamento, mas em alguns casos é até uma coisa espiritual. Judas, esse é o mais controvertido dos obreiros. O nome Judas quer dizer louvor, e aqui estamos falando de Iscariotes. A palavra Iscariotes vem do hebraico homem de morte ou natural de Quiriote. Outro que começou e terminou tragicamente, porque ele possuía motivos equivocados, errados,
para seguir a Jesus. Ou seja, tinha em si arraigado uma concepção zelote. Quem de vocês sabiam que Judas Iscariotes era do partido político chamado Zelotes? Alguém sabia? Alguém sabia? Não. Então, anote aí, ó. Esse Zelote é um partido político que havia na época de Jesus, né? Havia os fariseus, lembram-se? Havia os saduceus, havia os essênios e havia os zelotes. E quem eram os zelotes? Os zelotes eram os terroristas no tempo de Jesus. Era um partido político que tinha o objetivo de provocar tumulto para derrubar o Império Romano. Oh, então, Judas, quando conheceu Jesus, olha o que vem na cabeça de Judas. Está na Bíblia. Olha que interessante. Uau! Esse é o cara. Esse é o cara. Ele tá movendo as multidões. Ele está movendo as massas. Está aí o homem que a gente precisava para alterar o curso da nossa história e derrubar o Império Romano. Agora eu pergunto a vocês, Jesus sabia das intenções de Judas? Claro. E Jesus foi em cima de Judas. Deixa eu perguntar ao Fábio, né? O Fábio é um empresário muito próspero ali em Lowell. Se você for a Lowell, olha, próspero, olha lá, a humildade do Fábio. O Fábio tem uma empresa desse tamanho, você fica bobo quando você chega lá no prédio que o Fábio é dono. Eu tive lá, gente, eu tive lá, Fábio, pô, não me deixa lá. Os caras vão acabar acreditando, pastor. Eu tive lá onde o Fábio trabalha, é um negócio monstro. Gente, eu falei comigo, meu Deus, eu sou piabinho, eu sou graúdo diante desse prédio, um negócio assim, compridão. Falta entender. Aí eu cheguei lá, conheci aquele lugar bonito, né? Oramos, até agradecemos a Deus, né, pelas bênçãos que Deus tem trazido e vai trazer ainda mais naquele lugar. Mas, digamos, Fábio tem lá uma companhia dele, está lá se esforçando, suando, trabalhando, mas o Fábio precisa recrutar uma pessoa que, queiramos ou não, é uma pessoa de peso em qualquer tipo de companhia, o tesoureiro. Fábio, para recrutar o tesoureiro, quais seriam, no teu ponto de vista, os requisitos básicos? Vamos lá. Um bom tesoureiro, no teu ponto de vista, o que ele precisaria ser ou ter? Ser ou ter? Características que tu entendas de uma pessoa que poderia ser um bom tesoureiro para ti. Vamos lá. É, honesto. Honesto, primeiramente honesto. O que mais? Uma coisa que eu olharia também é a vida na comunidade A sobre que vai levar a honestidade junto, mas sobre Isto, o seu testemunho caráter, público, o seu caráter caráter, moral, isso, o seu caráter caráter, a moral. sua moral diante da comunidade, importante. O que mais? Outra É, que, característica que tu exigirias para ser um bom tesoureiro da tua companhia? o cara que demonstre fidelidade também. Fidelidade, né? Preparo para conhecer finanças, porque a gente não pode colocar qualquer pessoa para ser tesoureiro de uma companhia, concorda? Experiência na área, né? Experiência, perfeito, experiência, preparo na área, porque a gente não pode colocar, com todo respeito, um João, ninguém, um João que não sabe nada, para exercer uma tesouraria que, queira ou não, é uma parte delicada de qualquer companhia. Estão de acordo comigo? Que não é qualquer pessoa que a gente pode colocar como tesoureiro? Eu tenho certeza que a irmã Isabel e o Alan jamais vão colocar um criminoso, um estelionatário, um ladrão, não é? Um trapaceiro para ser o tesoureiro da rede de restaurante deles. Tenho certeza. Não. Eu conheço um pouco o Alan, conheço um pouco a irmã Isabel. Misericórdia. É tão difícil fazer isso aqui para ter isso aqui, para colocar um tesoureiro com essas credenciais. Meu Deus, é como querer detonar um negócio. Mas vocês acreditam que Jesus colocou como tesoureiro um ladrão? O cara mais sem vergonha.
O cara menos indicado. Pastor, eu nunca parei para pensar. Está na Bíblia. Judas era ladrão, desonesto. E, para piorar, Zelote, era o PT da época, com todo respeito, irmão. Desculpa, não é nada contra o Lula. Se alguém aqui vai votar pelo Lula, não é nada político, por favor. E ainda era PT da época. Não, Jesus estava louco. Não, Jesus não estava doido. Presta atenção, me acompanhe. Jesus deu todas as chances a Judas. Todas. Irmãos, para pensar. Judas teve o melhor professor, teve o melhor educador, teve o melhor mentor, o melhor amigo, o melhor companheiro. Judas teve do melhor que nem eu e nenhum de vocês tivemos em vida. Concorda comigo, gente? Nenhum de nós, irmãos. Eu posso dizer que eu tive 2 excelentes mentores, mas não se compara a Judas, que teve Jesus do ladinho ali, ó, cara a cara. Conviveram 3 anos e meio. O Fábio pode ter tido um mentor lindo, né? Como hoje tem seu pastor Hugo, que eu conheço um pouco. Né? O Ince pode ter o seu mentor como o pastor Elias, conheço também um pouquinho do pastor Elias. O pastor, a irmã Isabel e o Alain e o Kleber pode ter o pastor Rafael, né, como um excelente mentor, conheço um pouquinho o pastor Rafael, mas nenhum deles se compara a Jesus. Jesus foi o mestre, professor, mentor, educador por excelência. E Judas, o que fez? Jogou tudo pela janela. Para vocês verem, tem pessoas que têm aquela tendência à iniquidade, a tendência ao mal, e Judas foi mal. Por quê? Olha só, ele possuía, como já falei, motivos equivocados, porque ele era zelote. Ele era mais político do que espiritual. Jesus sabia, mas Jesus, no seu coração, eu vou dar uma chance para esse camarada. Esse camarada é um terrorista, é um ladrão, mas eu vou dar uma chance. E deu 3 anos de chance. Ele aproveitou. Ele foi dominado pela amargura. João capítulo 6 nos ensina isso. Ele desenvolveu um espírito de vingança e de ódio. João capítulo 12, Judas deixa isso claríssimo. E ele deu margem, abertura à possessão satânica. Pastor, um obreiro pode ser possuído pelo diabo? Pode. Presta atenção. No espírito humano nosso só pode residir um espírito. Ou o espírito do diabo, ou o espírito de Deus. Não, os dois não convivem aqui dentro, não. Alô? Aqui dentro não tem quartinho para os dois, não. Aqui dentro só convive um. Quantos estão me entendendo, gente? Aqui, ó, é um só. É um só. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Em outras palavras, se é para dominar, é só ele, mais ninguém. Agora, olha o que Paulo fala em Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Quando você lê esse texto no grego, está escrito com todas as letras no grego. Não deem abertura, não deem legalidade ao diabo. Paulo, quando escreve isso aos Efésios, ele deixa bem claro que ali na cidade de Éfeso, haviam cristãos que haviam chegado a um nível tão extremo de pecado que perderam a sensibilidade ao arrependimento. No momento que perdem a sensibilidade ao arrependimento, o que acontece? Se abre uma brecha. Quer um exemplo bíblico? Além de Judas, vocês se lembram? Temos outro personagem na Bíblia que foi abrindo espaço para o diabo, e o diabo tomou posse. E aí fez uma bagunça e arrebentou com esta pessoa, com essa vida. Alguém se lembra? Além de Judas. A irmã Isabel ela não abre o áudio. Tá difícil. Eu ainda não sei a linguagem labial. Eu vou aprender, gente. A linguagem de mãos eu já estou fazendo alguns progressos, mas a labial eu ainda não aprendi. Repete a pergunta de novo, por favor. Além de Judas Iscariotes ser um exemplo bíblico de um obreiro que abriu abertura para a possessão satânica, que outro personagem da Bíblia fez a mesma coisa? Teve um outro personagem que abriu direto e o diabo entrou e fez bagunça. Pedro, pastor? Não, Pedro se arrependeu, minha irmã. Claro. Mas o diabo... Ele se irandou, mas lá na frente ele se arrepende. Agora, esse a quem me refiro não se arrependeu. É do Antigo Testamento, pastor? Tá lá, tá dentro da Bíblia. Eu só posso dizer isso.
Ah, posso falar Saul, né? Eu pensei que Saul, alô? Saul, anotem aí os dois personagens bíblicos que não tiveram volta, não tiveram arrependimento. Obreiros. Pedro teve volta, a irmã Isabela acertou. Pedro, diz a Bíblia que Satanás cirandou a Pedro, fez bagunça com Pedro, mas Pedro se arrependeu. Pedro abriu espaço para o Espírito Santo. Mas Saul e Judas não. Sabe por que Saul não? Porque diz a Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, obedecer é melhor do que sacrificar. E Saul desobedeceu deliberadamente uma ordem que não era para sacrificar. O trabalho de sacrifício pertencia ao sacerdote, não ao rei. Era obrigação de Saul esperar o profeta Samuel para então proceder ao sacrifício. Mas Saul agiu como carnalmente. Olha só o que a desobediência faz. Abre um espaço para o Espírito Santo se retirar. Peraí, pastor, então, se eu desobedeço, corro o risco de entristecer o Espírito Santo? Claro. Temos que ter muito cuidado quando incorramos no pecado da desobediência, porque foi o primeiro pecado que manchou a raça humana. A rebeldia foi o pecado que manchou o universo, o primeiro pecado que manchou o universo, começando com Lúcifer lá no céu. E o primeiro pecado que manchou a raça humana foi a desobediência. Então, são os dois pecados que Deus tem ódio: rebeldia e desobediência. Rebeldia porque um anjo seu rebeliou-se lá em cima. E desobediência porque a sua obra-prima desobedeceu-lhe aqui na terra. E são os dois pecados que abrem espaço para a possessão maligna. Isso é sério, isso é grave. Efésios 4:30, maravilha, Fábio, deu uma excelente lembrança. Vamos lá, vamos lá. Esse texto aqui é maravilhoso. Uau! Efésios capítulo 4, versículo de número 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Quando você pega esse texto no grego, sabe o que está escrito lá ao pé da letra? Não insistam em persistir no entristecimento do Espírito de Deus. Eu posso eventualmente entristecer o Espírito de Deus. Cada um de nós podemos eventualmente, não é verdade? Entristecer o Espírito de Deus. Mas tem aquela pessoa que entristece uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e não bate o arrependimento aqui dentro. É esse ponto que Paulo se refere. Não entristeçais o Espírito Santo, ou seja, não persista, não insista em entristecer o Espírito Santo. Isso é perigoso, ok? Quantos estão me entendendo, gente? É perigoso. Eu repito, vocês podem, nós podemos eventualmente entristecer o Espírito Santo. A questão é a persistência deste entristecimento que vai nos trazer brechas. E essas brechas, tomando tamanho, vai fazer com que percamos a sensibilidade ao arrependimento. É o que Paulo fala a Timóteo, a chamada mente cauterizada. Quantos já leram na primeira epístola de Paulo sobre a mente cauterizada? O que é a mente cauterizada? Queimada a fogo. Quando se sofre uma queimadura, eu conheço pessoas que, por exemplo, tiveram queimadura de 2º e 3º grau nas mãos. Fizeram reconstituição plástica, né? Mas a coisa mais interessante, se pode fazer a reconstituição plástica, colocar os dedos no lugar, colocar até as camadas da pele, mas a única coisa que a cirurgia não consegue fazer na questão da restituição plástica de uma mão queimada é devolver a sensibilidade. Eu conheço 2 pessoas, você dá a paz do Senhor, ela não sente a mão. Pastor, desculpa. Tanto que ela tem que apertar forte. E mesmo assim ela não sente, perdeu a sensibilidade. É impressionante. Além de não ter as digitais, já perdeu a sensibilidade. Conhece pessoas assim? Que já perderam sensibilidade ao arrependimento. Isso é perigoso. Aí é a porta aberta
para aquilo que Jesus falou, o pecado contra o Espírito Santo. Então, o que é o pecado contra o Espírito Santo? É o pecado que nos leva a perder a sensibilidade e o arrependimento. No passado, né, quando eu fui líder de jovens numa igreja no Rio de Janeiro, alguns jovens chegavam chorando: irmão, peguei contra o Espírito Santo. Mas chorava de cair no chão. Até babava de tanto chorar, com todo respeito. Como é que você sabe que você pecou contra o Espírito Santo? Eu olhei para aquela irmãzinha com um decote. Deus os acuda, né? Você olha para aquele decote, está caindo naquele abismo de perdição. Tenho certeza que irmão pecou contra o Espírito Santo. Olhei para aquela irmãzinha com aquela saia curta e ela levantou assim, só Deus sabe o que eu vi por lá abaixo. Você tem certeza que pecou contra o Espírito Santo? Claro. Eu tenho uma notícia para te dar. Você pecou. Que você olhou com lascívia, com luxúria, o corpo da irmãzinha, mas você não pecou contra o Espírito Santo. Aí ele ficou chocado. Como assim não pequei? Porque você se deu conta do pecado. Você se deu conta que você errou. Você se deu conta que você fracassou. Aí começou a chorar de alegria. Vitória! Vitória, não pequei contra o Espírito. Não, mas cuidado. Se você insistir nesta prática lascívia de concupiscência, de luxúria, de sensualidade, qual é a tendência? Você vai perdendo aos poucos a sensibilidade ao arrependimento. Vai tomar aquilo como uma coisa mais natural do mundo, não é? Como hoje as pessoas que se entregam ao lesbianismo e ao homossexualismo. Eu pergunto a vocês, elas sentem algum remorso na consciência por estarem travando esse tipo de relacionamento? Não. É digno de nós orarmos para Deus colocar nelas o quê? Sensibilidade ao arrependimento. Por isso que quando eu tenho um encontro com uma lésbica, como homossexual, eu olho com muito amor. Não que eu não olhe com amor as outras pessoas, mas que estas pessoas elas estão bloqueadas na sensibilidade ao arrependimento. Aí tem que ser uma ação, na verdade, do Espírito Santo para dar a elas, não é, a questão do arrependimento. Fábio hoje está com gás, né? 1 de Tessalonicenses 5,19. Não, hoje a unção fabiana está ali na tela, né? Vocês estão vendo, ele está já jogando os textozinhos, né? Estou gostando dessa aí. Acho que eu vou contratar o Fábio para ser o meu layout, meu técnico em layout. 1 Tessalonicenses 5,9. Parabéns, Fábio. Eu acho que de tantas virtudes, né, que a irmã Paula conhece do esposo, uma delas que ela não conhece, né? Ele é marqueteiro. O Fábio é o marqueteiro de Jesus. 1 de Tessalonicenses 5,19. Não extingais o Espírito. 5 minutinhos para terminar. 5 minutinhos, não vou passar de 10:05, tá? Esse foi Judas. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, né, para que não incorramos no mesmo problema de Judas. Outro, Nadab e Abiú. Já leram na Bíblia sobre Nadab e Abiú? Olha o problema deles. Nadab quer dizer liberal, voluntário. Abiú, meu pai é Deus. Você sabe sobre eles lá em Levítico capítulo 10. Vamos lá. Eles possuem originalmente intenções, olha que interessante, né? Direitos legítimos diante de Deus, tais como eram os filhos mais velhos de Arão, eram os principais candidatos a tornarem-se sumos sacerdotes após o seu pai, estavam envolvidos com a original consagração do tabernáculo, recomendou-se a eles que fizessem tudo quanto o Senhor lhes ordenara. Nota 10. Eles estavam perfeitos. Mas olha o probleminha de Nadab e Abiú. Mas como obreiros genuínos, eles fracassaram. Tinham todas as credenciais para dar certo. Mas aonde eles erraram? Trataram levianamente as expressas ordens da parte do Senhor. E o pecado, sem dúvida, acarreta consequências letais. Mas qual o problema exatamente de Nadab e Abiú? Alguém se lembra? Eles cometeram um probleminha. Credenciais impecáveis, tinham tudo para darem certo. Foram preparados para serem bons obreiros ali no exercício do sacerdote levítico. Mas qual foi o probleminha de Nadab e Abiú? Alguém se lembra? Alguém já leu sobre eles? Vamos lá. Podem qualquer um de vocês abrir o áudio e me dizer qual foi o problema de Nadab e Abiú. Não se lembram?
no finalzinho, deu um apagão na memória de vocês. Está ali, irmão Kleber, para salvar a pátria. Salva, irmão Kleber, salva, por favor. Eles apresentou fogo estranho no altar. Vamos explicar isso aqui, gente. Fogo estranho no altar. Lá em Levítico, capítulo 6, versículo 12 e 13, diz: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Já leram esse texto? Quem já leu esse texto? Todos os dias. Vamos ao texto, fica melhor para a gente. Não, a gente vai fechar aqui. A gente vai fechar exatamente aqui, porque vai tomar um tempinho para a gente, então, cumprir esses 5 minutos. Levítico, capítulo 6. Muita gente não entende. Que negócio é esse de fogo estranho? Levítico, capítulo 6. Negócio é eu entender. Que negócio é esse de fogo estranho? Levítico, capítulo 6. Versículo 12 e 13. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas como vinha esse fogo? Quem de vocês se lembram que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez por ano? Alguém se lembra? Quem se lembra? Isto. Você se lembra que quando o sacerdote recebia a ordem de Deus, vai lá, é a hora da nuvem da glória de Deus descer sobre o tabernáculo. Lembram-se disso? Quando descia essa nuvem, saía um fogo daquela nuvem, está lá nas Escrituras, que levantava um fogo que tocava onde? No altar do holocausto. Presta atenção. O fogo, ele vinha no momento que a presença de Deus, o Shekinah. Por isso eu fico preocupado quando o povo está cantando: derrama a tua Shekinah, Senhor. O povo está querendo morrer, queimado. O povo não está sabendo do que está cantando. Gente, isso é sério. Porque Shekinah quer dizer presença em fogo. Presença em fogo. E o Shekinah era só para o momento que descia ali no tabernáculo. Parece que as pessoas não leem ou não estudam o básico da Bíblia. Estão pedindo o Shekinah, a mesma coisa. Me dá uma porção dobrada do teu Espírito. É para morrer também. Porque não é a porção dobrada do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que é do Espírito do profeta, que é o ministério, né? As manifestações espirituais do ministério do profeta. Mas vamos lá. Quando descia o Shekinah, a nuvem, saía um fogo. E esse fogo alcançava o quê? O altar do holocausto. O altar do holocausto, por ordem de Deus, não podia se apagar. E aqui é a maneira como aquele altar tinha que estar aceso dia e noite. Olha só. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Além do altar do holocausto ser um altar que era apresentado sacrifícios, né, foi pelo pecado, era também o local aonde se mantinha o fogo que descia dos céus para mantê-lo aceso. Estão me entendendo, gente? O fogo vinha lá de cima. Então, o sacerdote tinha obrigação de manter aquele fogo aceso, até que um ano depois aquele mesmo fogo voltasse na manifestação da presença de Deus sobre o Santo dos Santos. Estão me acompanhando? Qual foi o problema de Nadab e Abiú? Eles tinham que pegar o quê? Os espevitadores. Que eram os espevitadores? Era um tipo de uns pavios, que eles tinham que ir lá no altar do holocausto e puxar o fogo e entrar no lugar santo e acender o candelabro de 7 braços com aquele fogo e acender o altar do incenso. Só que eles não fizeram isso. Eles pegaram um fogo qualquer, que não era aquele fogo, o fogo santo. E quando eles apresentaram este fogo estranho, a glória de Deus os consumiu. Eram bem intencionados, acredite. Estavam tentando fazer a coisa certa pelos meios errados. Tem muita gente querendo servir a Deus de qualquer maneira. Não, o que vale é a intenção.
errado. Não é só intenção, é obedecer o método que Deus nos ensina a fazer. Anotaram aí? Esse foi o problema de Nadab e Abiú. Eles não se deram o trabalho de chegar lá e puxar o fogo santo do altar do holocausto. Preguiçosos. Por quê? Bobagem. Bobagem. Estamos aqui, ó, já estamos com o fogo aceso, vamos lá. E vamos acender o candelabro, vamos acender o altar do incenso. Bobagem. Hoje tem muitos obreiros, né? Não, bobagem. Preparar com jejum e oração, vida de santidade, bobagem. Ó, vamos fazer um bom curso de teologia aí de 2 meses, recebemos nosso diploma de doutor em teologia, tá tudo certo. Muitos querem fazer, mas para fazer, temos que aprender a obedecer primeiro, para fazer a coisa certa. Amém? Vamos parar por aqui, porque já passamos do horário. Isso, já passamos do horário. Próxima aula a gente vai continuar males de alguns obreiros com respeito à igreja. E, pastor, o negócio vai continuar estranho, né? Não, o negócio vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Nós vamos falar sobre imaturidade crônica, obreiros que trabalham com o manto dos outros, que não têm mensagem ou palavra de Deus, ordenados ou separados antes do tempo, falsos obreiros, a vida pessoal do obreiro, a plena consciência das limitações humanas, a vida social do obreiro, a vida espiritual do obreiro. O negócio vai ficar bonito na próxima aula. Meu Deus! Vai falar mais com cada um de nós. Falar sobre ética cristã e ministerial é um pouco forte, porque ela fala com cada um de nós, nas nossas necessidades. E o bonito é que nós olhamos para a Bíblia, e a Bíblia é um espelho, sobre o qual olhamos e perguntamos como é que eu estou diante desse espelho. É verdade? O irmão Kleber, de manhã, quando olha no espelho, ele dá aquele sorriso e diz: Kleber da Silva, está bonito mais do que ontem. E a esposa dele quem o indica, né? Fala a mesma coisa, vai lá no espelho: oh, meu Deus, será que a minha amada Paula vai dizer que eu estou mais lindo do que ontem, né? O Winston nem se fala, com essa touquinha, então, espelho, espelho meu, tem um homem mais belo do que eu. A irmã Vanessa responde: Winston, cria cabelo. E a irmã Isabel nem se fala, né? Ela sabe disso, ela tem que se cuidar bem para chegar diante do irmão Alain e dizer: oh, meu Deus, hoje eu estou linda, mais do que ontem, meu amor. Por isso que ela, graças a Deus, a irmã Isabel tem espelho à vontade na casa. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Nós temos um grande espelho chamado Bíblia Sagrada. Olhamos para ele e sabemos exatamente como estamos na presença de Deus. Amém? O nosso Deus falou alguma coisa nesta noite através desta aula? A você? Falou alguma coisa? A mim ele falou muito, muito. E vamos continuar pedindo a sua bondade para que estejamos sempre nos espelhando na sua palavra e procurar fazer um grande esforço para sermos corrigidos por esta palavra. Vamos pedir nosso irmão Fábio Lacerda, estará nosso irmão bispo de Lowell, né? Ele é bispo, hein? Se vocês não sabem, ele é bispo de Lowell, né? Tem o pastor, que é o pastor Hugo, mas o bispo de Lowell é o Essa semana eu vou dar um abraço no bispo de Lowell, né? Talvez também no cardeal, né? de Lowell, né? Que é o Winston, né? Porque o Winston está com a mitra cardialanice. Eu terei o prazer O boné do irmão Kleber é o quê, então? Vou ficar quieto, não vou dizer o mistério, não. Esse boné do irmão Kleber tem um negócio aí que eu vou ter que ir ao USP e pegar um som desse boné, colocar na minha cabeça, alguma coisa acontecer. Gente... O irmão Kleber está escondendo ouro aí, né, irmão Kleber? Tem ouro aí debaixo desse boné. Eu estou percebendo que sim, né? Eu nunca acreditei em transferência de unção, mas com a touquinha do Wince, o boné do irmão Kleber, eu estou tentado, né? Se o Wince aparecer lá no estudo, o Wince leva a touquinha só para eu tocar, só. Não vou nem colocar na minha cabeça, só para tocar. Mas deve ter alguma coisa diferente, gente, no boné do irmão Kleber, né? Se é ouro, eu não sei, mas tem algo diferente. Nosso irmão Fábio estará nos agradecendo. Obrigadão, gente. Obrigado, irmão Kleber, Wince, irmã Isabel. Um abraço no seu amado esposo. Saudades
Não sei como é que vocês estão aí nesse final de semana, né? Não sei, por isso que eu não me sinto nem à vontade em convidar vocês a estarem lá conosco em Lowell, mas tendo um tempinho vago, serão sempre bem-vindos. Mas eu sei que a vida de vocês é muitíssimo corrida, né? Vai ser um privilégio se eu pudesse ver vocês, mas se não for dessa feita, eu vou estar de novo em Boston em dezembro, para uma escola bíblica, no sábado, dia 10 e dia 11, em Brockton, uma escola bíblica. Quem sabe a gente poderia nos encontrar nesta ocasião. Irmão Fábio, nos despedindo com uma palavra de oração. Obrigado pela assistência e pela cooperação de todos vocês. Deus muito, muito, muito vos abençoe. Irmão Fábio, nos despedindo em oração. Soberano Deus e eterno Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, nesta noite, te agradecendo, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Deus, somos gratos a ti, Senhor, porque entendemos que sem ti nós não somos nada, nós não podemos fazer nada. Te damos graças, ó Deus, por Jesus Cristo, por nos salvar, morrer por nós, nos livrar, Senhor, dos nossos pecados e nos dar, Senhor, a vida eterna. Ó Pai, te damos graças, Senhor, por esta escola, Senhor, Escola Bereia, Senhor, pela vida do pastor Luiz, sua família. Colocamos, Senhor, a vida dele, principalmente a da sua esposa, Senhor, neste momento, que passe, Senhor, por essa situação, que a graça do Senhor possa estar sobre a vida dela, deles, que também estão juntos ali, lutando para uma melhora. Ó Deus, esperando no Senhor, que o Senhor possa derramar sobre ela, Senhor, um bálsamo, ó Pai, que ela possa se sentir confortável, sempre esperando no Senhor, e crendo que a vitória no Senhor é certa. Ó Deus, abençoa a vida de cada irmão que está participando dessa escola. Em nome de Esperamos, Jesus. ó Deus, em ti, que só possa o teu Espírito Santo tocar, Senhor, nesses que saíram ou que têm alguma dificuldade para estar estudando, que eles possam ter uma transformação no trabalho, na situação, Senhor, uma modificação para que eles possam estar de volta. Ó Deus, para crescermos da graça e do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós precisamos estar preparados para ensinar outros e falar para outros do teu evangelho e dizer que a volta do Senhor está perto e nós precisamos estar preparados e preparar outros também. Louvamos o teu nome nesta noite, agradecemos sempre em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nosso lema para concluir: seriedade, compromisso, disciplina. Seriedade, compromisso, disciplina. Seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Tenha uma abençoadíssima noite de quinta, excelente final de semana, e permitindo Deus, estarei vendo alguns de vocês nesse final de semana ali em Lowell, se Deus quiser. Muito obrigado. A paz do Senhor, um bom descanso, uma ótima semana. Até a próxima quinta, se Deus quiser. Paz do Senhor a todos. Amém.